Olá, bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca. Nós vamos dar continuidade ao Aleph Bet, ao alfabeto hebraico, as letras do alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Nós já estamos na letra Reish, né? A 10ª, qual é, gente? A 20ª letra do Aleph Bet, não é isso? 20ª letra do Aleph Bet. O Reish significa o que, gente? O Reish, ele tem o significado de mal, o mal. O desenho dele representa um curvado, que carece do Yud e do Dalet, que são as letras que nós já trabalhamos anteriormente, né? Só você dar uma verificada aí nos vídeos sobre as letras do alfabeto hebraico, que você vai encontrar tanto o Yud quanto o Dalet, tá bom? E para você que já é inscrito, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que você esteja muito bem em todos os níveis, né, da sua vida, em todos os sentidos. E para você que ainda não é inscrito e vem aqui me visitar sem se inscrever, eu te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas, tá bom? Então, clica aí no botão inscrever-se, inscreva-se, para que você possa, né, saber e ter mais deste conteúdo na sua telinha, tá bom? E ativa o sininho das notificações para que você possa receber as notificações quando eu postar novos vídeos aqui, novos conteúdos, ok? Então, seja muito bem-vindo, pegue o seu café, ou o seu chá, o seu vinho, a sua água, eu não sei o que você vai beber. Eu estou bebendo por enquanto, aí pela sombra dá para você ver, eu estou tomando um chá de verbena. Sim, um chá de verbena. É uma delícia, gente. É lá da The Shop, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome da loja, mas lá eles têm chás diversos, tá? Mas eu comprei esse de verbena. Uma delícia. Então, vamos falar sobre a letra Reich. O desenho dela é um curvado que carece do Yud e do Dalet. A gemátria é 200. O significado dela, o primeiro significado é pobre. Pobre. Ninguém quer ser pobre, né, gente? Vocês já perceberam que todo mundo quer ser rico, 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 rico? Até aqueles que não são, dizem que são ricos. Eu, pelo menos, sou rica da graça de Deus, sabe? Eu sou mesmo. Mas eu tô falando que geralmente quem não tem... também, às vezes até os que não são ricos de bens materiais também são ricos de algum outro benefício da parte do eterno, tá? Ninguém é totalmente pobre assim nesse mundo, não. Então, o primeiro significado é pobre, o segundo significado é mal e o terceiro é roxo, que é cabeça, tá? O formato da letra está aí na imagem, como vocês veem. Eu tô até com a Bíblia aberta, a Bíblia judaica completa do David Stern. Por quê? Porque nela, gente, bem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma letrinha, o Resh aqui, e tem toda uma explicação. Aqui é no Salmo 119, tá? Então, em algumas Bíblias, as letras hebraicas estão presentes. Por quê? Para aqueles que têm olhos despertos, olhos abertos, que já abriram o seu terceiro olho, tanto físico, abriu tanto o seu olho físico quanto o espiritual, ele já vai ter acesso a essas informações que estão dentro da Bíblia
e passam despercebidas, né? Por que eu tô com a Bíblia aberta e tudo mais? Porque, meus queridos, os textos bíblicos foram escritos em hebraico, aramaico e grego, tá? Então, quando você não quer ser manipulado por algo, você tem que aprender a língua original, tá bom? Qual texto realmente você tem que ler. Por exemplo, quando você vai ler os filósofos, né? Os textos de poética, por exemplo, de Aristóteles, está em grego. Então, você aprende o grego para ler no original, entendeu? Quando eu era mais jovem, né, meus 10, 12 anos, eu sempre dizia que eu queria muito aprender bem o inglês, que era para eu ler os textos de Shakespeare no original e nunca as traduções, né? E claro que alguns textos de Shakespeare eu consegui ler, mas nem todo, nem tudo eu consigo, mas eu consigo, eu me viro neles, entendeu? Assim, quando eu quero ler realmente na língua original, eu pego o dicionário e tudo. Demora mais? Demora, é um aprendizado, mas a gente consegue, né? Então, eu li vários textos de Shakespeare, né? Macbeth, Sonhos de uma Noite de Verão, A Tempestade, e muitos outros, né? Acho que, mas esses são os que eu li realmente, assim, mais atentamente. Então, meus queridos, aqui, ó, a minha IAD está mostrando aí para vocês, é a letra Resh, que é a 20ª letra, né, desse alfabeto sagrado. E eu vou agora falar a respeito daquela historinha que sempre o Rabino conta, né? Porque vocês sabem que há sempre uma storytelling de algum aprendizado, de algum ensinamento a respeito dessas letras. Como eu falei para vocês, essa parte que eu estou mostrando para vocês, transmitindo para vocês, é a parte mística do judaísmo, tá? Geralmente é usado pelo pessoal que estuda Cabala. É muito interessante que o pessoal vai atrás da Cabala para receber prosperidade, essas coisas todas, né? Para saber alguns segredos dos judeus e tudo mais. Aí o que acontece? Geralmente essas pessoas, elas não são religiosas, né? Elas não querem saber do mundo religioso de jeito nenhum, dos textos bíblicos, muitos não querem saber, mas querem saber da Cabala. E aí o que acontece? Para você saber Cabala, Cabalar, que significa receber, literalmente, para você receber, saber algo da Cabala, você tem que ler as Sagradas Escrituras. Você tem que ler a Torá, porque a Cabala toda é baseada praticamente no livro de Gênesis. Então, você é obrigado a ler os textos bíblicos, tá? Então, é muito interessante que as pessoas querem saber da Cabala, né? Geralmente são os que não são religiosos, não tem nada a ver com a religião, nem com espiritualidade, nada disso, mas querem aprender a ganhar dinheiro, né? A ter prosperidade. Eu digo assim, ganhar dinheiro, porque prosperidade não é também só ganhar dinheiro. Você pode ser próspero em muitas outras coisas, inclusive em fazer o mal para as outras pessoas, tá? O mal também é próspero, o mal também prospera, tá? Mas o intuito geralmente é das pessoas ganharem dinheiro com a cabala. E, no entanto, quando chegam na hora, assim, mais profundamente, percebem que, no fundo, é uma leitura das Sagradas Escrituras. Os rabinos te obrigam praticamente a lerem os textos, as narrativas bíblicas. Para você poder compreender a cabala, tá? Então é isso. Então vamos lá, o Resh, a historinha que o Rabino conta. O Ramba, né, que é o Rabi Moshe Ben Nachman, tinha um aluno, Rebbe Avner, o Abner, que infelizmente se converteu. Aqui, gente, tem essas brigas, essas disputas aqui também, tá? Que infelizmente se converteu ao cristianismo e se tornou um alto funcionário da corte na Espanha,
Quando Ramba questionou suas ações, Avner respondeu: deixei o judaísmo por sua causa. Tem muita gente que às vezes diz assim: eu deixei de ir na igreja, deixei de ser religioso, de saber dessas coisas por sua causa, porque as suas atitudes são lastimáveis. Ora, você nunca foi de nada, você já nunca foi de canto nenhum, você nunca pertenceu a nada. E aí vem dizer que o outro é o culpado por você sair de algum instituto religioso ou de uma congregação ou de uma igreja ou enfim, sabe? Então, eu saí por sua causa. Sabe? A pessoa não é adepto a nada e quer viver assim de qualquer jeito, e aí sempre coloca: eu saí daquela igreja por causa do pastor. Eu saí daquele instituto por causa da direção, dos líderes. Eu saí lá do terreiro por causa das pessoas que vão lá, não são. Nossa, pô, se você é tão alto assim, se você é tão kadosh, tão não sei o que, tão perfeito, o que você tá fazendo aqui na Terra, meu querido, minha querida? Né? Tá na hora de ir, então você tá fazendo extra aqui, né? Então, muitos dizem: deixei o judaísmo por sua causa, deixei o cristianismo por sua causa, em todas as vertentes, deixei o budismo por sua causa, deixei o shintoísmo por sua causa. Quantos de vocês não escutam? Eu mesmo já escutei. Eu deixei de frequentar por sua causa. Você nunca foi responsável, na verdade, porque isso requer responsabilidade, comprometimento, né? A verdade é que você não quer compromisso com nada e fica querendo que o outro leve o peso da sua decisão. Essa que é a verdade, gente, tá? Então, você nos ensinou que todas as leis da Torá, da ciência e da história são sugeridas na porção de Hazinum da Torá. E me recusei a acreditar nisso. Como uma porção pequena poderia estar tão repleta de conhecimento? Então, geralmente as pessoas acham que o conhecimento está enfim, em outros, né? Em muitas coisas, em ter muitas coisas, em ter muito conhecimento, em ter muitas coisas. Mas, às vezes, está naquela porção pequena, né? No caso aqui, ele está falando, né? Como poderia uma porção pequena poderia estar repleta de conhecimento, né? Sua declaração terminou fazendo-me negar a Torá inteira. O Ramba insistiu: o que eu disse é verdade. Se quiser, pode me desafiar. Avner então pediu ao Ramba para mostrar-lhe onde seu nome Avner aparece em Ha'azinum. Deus doutou Ramba com divina sabedoria. A sabedoria de Deus, gente, não é como a sabedoria deste mundo, tá? Deste mundo fenomênico, deste mundo da matéria, né? Então, o Ramba com divina sabedoria, e ele citou o seguinte versículo da Ha'azinu. Eu disse que daria um fim neles. Eu faria a memória deles desaparecer de dentro da humanidade. Isso é relacionado também ao mal. A gente não cita o nome do mal, a gente evita falar o nome das pessoas que foram maus na humanidade, para a humanidade, viu, gente? Então, o nome dessas pessoas devem ser esquecido. A Torá nos alerta para isso, tá? Eu faria a memória deles desaparecer de dentro da humanidade. O Ramba instruiu seu antigo aluno a juntar as terceiras letras de cada uma das últimas 4 palavras do versículo para formar o nome Avner. Avner viu que seu mestre estava certo e perguntou ao Ramba:
se podia fazer techuvá pelos seus pecados. Techuvá é arrependimento, tá, gente? Mas arrependimento verdadeiro, não é aquele arrependimento da boca para fora que você diz, ai, me perdoa por eu ter feito isso, assim, eu era bobinho e não sei o quê. Só que aí depois, seguidamente, você comete o mesmo erro. Então, isso não é, entendeu? Não é fazer techuvá, não é arrependimento verdadeiro, né? Pelos seus pecados, seus erros, enfim. Todos nós erramos, todos nós temos pecados, tá? O Ramba respondeu, seu arrependimento está no próprio versículo que acabo de citar. Rebbe Avner, então entrou num barco e partiu para o mar sem a companhia de um marinheiro ou navegador. Jamais se ouviu falar nele novamente. O Rebbe explica que a terceira letra da primeira palavra do versículo citado é a letra Resh, que significa Rebbe ou Rabi. Vocês lembram que a Madalena lá no Evangelho segundo João e alguns dos discípulos chamam Rabi, né, para Jesus? Então, significa mestre, significa justo, tá? Também. Então, Rabi, depois Madalena lá, quando vai encontrá-lo, né, ela chama ele de Rabuni, grande mestre em aramaico, né? Então, Rebbe ou Rabi, né, significa isso, mestre ou justo. O que é mais intrigante nessa história é que o nome de Avner, como está sugerido na Torá, inclui o honroso título de Rebbe, que ele mereceu através de seu arrependimento. Na verdade, conclui o Rebbe, até mesmo antes de se arrepender, ele portava o título de Rebbe. Deixa eu tomar água, gente, beber água. Então, agora vamos para o desenho da 20ª letra do Aleph Bet. O desenho da 20ª letra do Aleph Bet é a letra Resh. O desenho do Resh representa um indivíduo que está curvado, um homem pobre. Vocês já perceberam que uma pessoa pobre, ela anda assim, com o ombro mais assim para baixo, assim, ela anda se esquivando, se escondendo, os braços assim meio que encolhidos, assim, como se tivesse se escondendo de alguma coisa do mundo. Às vezes é frio, você não pode precisar também generalizar. Às vezes a pessoa está com frio e se curva um pouco para, né, e os braços assim juntos para se aquecer. Ou às vezes também, quando ela está de braços cruzados, pode representar também uma proteção, né? Ela não quer ela não quer se envolver, né? Não quer se conectar com você ou com o mundo. Por exemplo, quando você vê um palestrante que cruza os braços numa palestra, ou enfim, em alguma situação, você tem que analisar a situação. Às vezes ele não está tão conectado, não quer comunicação direta com o meio, né? Então, é uma forma de proteção. Então, ele coloca uma barreira, né, cruzando os braços, né? Ou colocando nas pernas, assim, cruzando, mostrando um pouco também de insegurança. Então, essas são linguagens não verbais, gente, tá? Às vezes eu vejo o pessoal fazer foto, coloca foto assim, né? De braços cruzados, assim, tudo bem elegante, de terno e tal, mas com o braço cruzado, assim, como que diz assim, tô pronto, mas não tá pronto. No fundo, ele tá se fechando para aquele negócio, aquela comunicação. Então, a nossa linguagem não verbal, ela fala, às vezes, muito mais do que a linguagem oral, gente, tá? Então, ele diz assim, um curvado, um homem pobre. Quando a pessoa tá assim, curvada, pode ter certeza. Ou ela tem depressão, ou tá, como eu falei, ou tá com frio. Tem diversas linguagens nesse sentido, né? O resh é composto de duas linhas, uma horizontal e uma vertical.
parece muito semelhante ao Dalet, né? O Dalet, vocês sabem que é a porta, mas também representa o pobre, aquele que você tem que ir atrás para dar a mão e levantá-lo, dar o seu sustento, né? Porém, o Dalet tem o Yud é a mão de Deus, né? Vocês sabem que representa a mão de Deus, né? Então, o pobre vai sempre estar com a mão de Deus agindo na vida dele, tá, gente? Isso, né? Por isso que a gente tem nos evangelhos sempre há aquela preferência pelo pobre, né? O amor de Deus é preferencial pelos pobres, né? Você já vê desde de Bereshit lá, como vocês percebem lá com a questão lá de Abel, né? Deus sempre está apoiando o que não tem nada, né? Abel significa nada. Então, porém, o Dalet tem o Yud no canto superior direito, o Resh não. Como explicamos no capítulo sobre o Dalet, o Yud representa alguém que é subserviente a Deus. Vocês podem ver que geralmente um pobre de verdade, estou falando pobre de espírito, pobre de gente mesmo, como um humano, e pobre de dinheiro também, tá? De bem material. Ele sempre está subserviente a Deus. Dificilmente não que um rico não esteja, mas em geral o rico é mais assim, ele tem uma outra visão em relação a Deus, né? Isso não quer dizer que ele não tenha Deus, tá? Não é você dizer, ai, mas não pode ser rico. Pode ser rico e deve ser rico, até porque se você não for rico, como é que o pobre vai viver, né? Como é que as coisas vão acontecer? Como é que Deus vai se manifestar na vida? Você é um Caim. Um Caim não literalmente sendo assassino, mas você que é administrador de qualquer coisa, você é um Caim. Porque Caim significa administrador, tá? A palavra Caim, o nome Caim significa administrador, tá? O possuidor, aquele que possui algo para gerir, para cuidar, tá bom? Então, é nesse sentido. Por isso que você tem que ter muita atenção, porque você é mais facilmente, com mais facilidade você mata o seu irmão que não tem nada. Às vezes você pode matar com palavras, você pode matar com atitudes, você pode matar também não dando o trabalho para ele e não pagando ele de forma justa, né? E aí você se torna um perverso como Caim. Tá bom? Então, são explicações que dificilmente você vai ouvir em outros canais, em outros lugares, tá, gente? Aqui eu pesquiso tanto e por isso que eu transmito isso para vocês. Então, aqui, tá, o Resh não. Como explicamos no capítulo sobre o Dalet, o Yud representa alguém que é subserviente a Deus e adere a cada letra da lei, ou seja, está sempre buscando fazer, cumprir os mandamentos da lei de Deus, que é a lei do amor e tudo, né? As duas linhas do Resh representam o intelecto e a fala. Como não estão ligados com um Yud, a fala e o intelecto desse indivíduo são para sua própria gratificação. O que significa isso? Muita gente utiliza o seu intelecto, né, e a sua fala para quê? Para o seu próprio benefício, para ganhar dinheiro, para adquirir bens, para se manter com o status. Eu vim, eu aconteço. Enfim, é mais ou menos isso, mas nunca está disposto, realmente esse intelecto dele nunca é para ajudar a comunidade como um todo, tá bom? Então é sempre em benefício dele, a gratificação própria dele, o prazer dele. É um narcisista, né? Então a gente tá cheio aí, enfim, em todos os lugares existem essas pessoas que estão em busca da sua própria gratificação. Podem até degenerá-lo e tornar corrupto e mal, ou seja, pessoas corruptas e mal, elas pensam sempre na sua própria gratificação,
Os pensamentos e a fala de tal pessoa são muitas vezes dirigida a magoar e romper outros, destruir mesmo os outros, né? Por exemplo, eu já falei, nesses dias todos eu tô falando a respeito da pessoa que fica insistindo, por exemplo, que o outro não pode ter, que o outro veio não sei da onde, que o outro veio não sei quem, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Isso significa o quê? Uma pessoa má, uma pessoa corrupta, uma pessoa que usa suas palavras, seu intelecto, para destruir, para magoar e corromper os outros. Porém, o outro lado, por exemplo, no caso, quando pega e diz assim, não, a pessoa está fazendo isso para me atingir ou para fazer isso, então você como conhecedor da palavra de Deus, você já corta isso rapidamente e devolve, porque você sabe que a pessoa está insegura, né? E se sente um pouco melhor apenas fazendo isso, achando que por ela ter algo, ela é importante só por isso. E não é, ela é tão igual, ela é tão humana quanto qualquer outra pessoa, você entendeu? Então, muitos de vocês estão entendendo isso. Quantos lugares dentro das igrejas tem sempre aquelas famílias, aqueles senhores, aquelas senhoras que se julgam mais do que todo mundo ali, às vezes porque pagam uma doação, ou porque dão dízimo, ou porque fazem campanhas, ou porque, enfim, e elas se acham às vezes mais importantes do que as demais da comunidade. A ponto, às vezes, de o líder religioso, o líder, a liderança, ficar até, como se fala, perder a voz diante dessas pessoas. Porque, enfim, o dinheiro, às vezes, cala as pessoas, né? O dinheiro limpa um monte de coisa, mas também cala muita gente, né? Então, tem que ter muita atenção sobre isso, tá, gente? Nos condomínios, nas igrejas, nas instituições, na corporação, às vezes, né? Aquele chefe que diz assim, eu sou, então todo mundo fica quietinho diante dele, aquela coisa toda. Quem assistiu o filme O Diabo Veste Prada, além de ser muito interessante aquele filme, mostrar os relacionamentos interpessoais e corporativos, também mostra um pouco disso, né? Aquela chefa que a vida dela era uma desgraça, né? A vida da mulher era uma desgraça. Mas lá na corporação, ela, né, bancava a toda poderosa. E no final, não era nada daquilo, né? Aliás, um papel excelente da Meryl Streep e da Anne Hathaway. E tudo isso baseado em quem? Numa pessoa que eu gosto demais do estilo dela, que é a... Como é o nome dela, meu Deus do céu? Anna Tatu. Anna Wintour, aliás, desculpa, a Anna Wintour, né? Então, que ela tem um estilo próprio, ela é a CEO da revista Vogue. Então, quando eu falo isso, gente, que eu gosto de moda, eu gosto, claro, eu trabalho com acessórios já faz muitos anos, trabalhei fazendo, né, produzindo os meus próprios acessórios, quanto vendendo também. Então, é claro que essas coisas faz parte do meu mundo também, tá? Então, durante um tempo, eu fabricava bastante coisas, né, de acessórios, e depois eu fui vender bolsas, essas coisas, né, que são acessórios, tanto que eu tinha uma empresa, um CNPJ, de acessórios e varejo de um modo geral. Agora não mais, não tenho mais, mas de vez em quando eu tenho uma outra coisa, mas eu não tenho mais porque eu fechei o CNPJ, né? Eu dei baixa. Mas por que eu tô falando isso? Porque existem essas pessoas, como diz aqui no livro, que buscam a sua própria satisfação por meio do intelecto, né? E elas são capazes de querer destruir os outros, né? Elas usam o seu intelecto, da sua fala,
para magoar ou romper os outros, destruir os outros. Quantos dizem, você sabe com quem tá falando? Não é assim, gente, nos lugares? Ou então, sabe, vocês sabem disso, vocês sabem que isso acontece, né? Isso é uma forma de querer destruir, de romper, de matar as outras pessoas, né? Às vezes que a pessoa às vezes não tem tanta coisa, mas ela tem brilho, ela tem alegria, ela tem saúde, tem tanta gente que tem dinheiro, muito dinheiro, mas é doente. E o dinheiro não compra a saúde, entendeu? Não compra e nem compra a vida. Eu já vi gente aplicar milhões de dinheiro para salvar a vida das pessoas, de pessoas da família, e não conseguiu. Por quê? Porque o dinheiro não compra a vida. Ele compra, como eu já falei para vocês, compra conforto, compra o ir e vir, compra experiências bacanas, mas não compra a vida, né? E aí, às vezes, tem pessoas infelizes que gostam de querer diminuir os outros, se achar mais do que os outros. Enfim, às vezes porque a família tem, ou recebeu, ou não recebeu, ou porque o marido é isso, ou porque o marido é aquilo. Às vezes eu mesma elogio, às vezes, meu marido. Meu marido é o melhor biblista do Brasil na área do Shemot, na área do Êxodo, né? É um tipo também de orgulho, sim. Ele não gosta muito quando eu falo, mas é um tipo de orgulho. Mas isso não quer dizer que o outro também não seja. Eu não vou usar isso para destruir ninguém, né? Então, mas tem gente que gosta, né, de querer, para se sentir melhor, ela tem que dizer que o outro é menos do que ela. E às vezes nem é, né? Então, tem tudo isso. Então, dessa maneira, ele tira as suas faculdades mais essenciais às profundezas da profanidade. Ou seja, uma pessoa que usa o intelecto dela e a fala somente para destruir os outros, ela está entrando nas profundezas da profanidade. Ela está sendo uma profana, uma pessoa profana, tá? A ausência do Yud, que é a mão de Deus, né? Vocês sabem que o Yud, desculpa, representa a mão de Deus e tem valor numérico 10. É importante de uma outra maneira. O Yud significa Olam, o Olam Rabá. O que é Olam Rabá? O Olam Rabá é o mundo vindouro, tá? Todos nós esperamos um mundo vindouro, né? Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos apenas viver uma experiência. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? E o Talmud nos diz que Deus criou o mundo físico com a letra Rei, que é a número 5, né? E ele criou o mundo vindouro com a letra Yud, por isso Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetragrama, tá, meus queridos? O Yud, assim, representa o julgamento que ocorrerá no mundo vindouro, ou seja, tudo aquilo que a gente pratica neste mundo fenomênico, neste mundo físico, neste mundo da matéria, nós vamos prestar conta sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente fala, sobre todas as nossas ações, pensamentos e tudo mais, no mundo, no julgamento que haverá no mundo vindouro. Ou vocês acham que tudo está acabado aqui? Morri e está tudo certo? Vou para o céu? Todo mundo que fez maldade, bondade vai para o céu? Ah, se liga, né? Não é bem assim que as Sagradas Escrituras falam, tá bom? Então, se você pode acreditar no que quiser, mas a Sagrada Escritura fala outra coisa. Um Dalet é alguém que sempre tem em mente que haverá um dia do julgamento, tem essa consciência, exatamente. Um pobre, uma pessoa consciente das coisas de Deus, sabe que Deus sabe que haverá um julgamento. E nós já estamos, muitas vezes, sendo julgados aqui mesmo, né? Conforme João, ele fala que nós já estamos sendo julgados. É que nós não estamos atentos para nossas vidas, né? As pequenas maldades e grandes maldades que fazemos, às vezes estamos recebendo o nosso troco, só que a gente acha que não, que Deus é bobão, e não é assim, gente, tá?
Ele é cuidadoso sobre aquilo que pensa e faz, né? Nossa, temos que ter cuidado com o que pensamos e o que fazemos. Um resh, porém, é uma pessoa que não se preocupa com o que faz. É aquele tipo de pessoa seguinte: eu pago para não ter problemas, então sou capaz de mandar matar alguém para eu não ter problema. Eu pago para alguém fazer a maldade, eu vou incitar para alguém fazer a maldade, eu me junto com aquele grupinho, faço a cabeça daquele grupinho para o outro fazer a maldade, mas eu não estou preocupada. É mais ou menos isso, o preocupado com o que vai acontecer. É uma pessoa que não se preocupa com o que faz, não tem respeito por seus pensamentos ou fala, porque não acredita em Deus, não acredita no Supremo, né? Ó, pessoa que não acredita em Deus, ela faz o que quiser, né? E começa a fazer discórdia, fazer um monte de lachonará, um monte de desgraça na vida do monte de gente. E acham que tá fazendo bem ainda, né? Então, ela não acredita no Supremo, no dia do julgamento, né? Significado pelo Yud. Portanto, o Resh é a contrapartida profana do Dalet. Se um Resh for substituído por um Dalet na palavra Errad, Errad significa um, né? A palavra se torna Aré, outro. A mesma remoção do Yud no Dalet muda o conceito de único Deus para outros deuses ou idolatria. Quando alguém remove o Yud, assim declarando a crença em outros deuses, o Midrash nos diz que é como se a pessoa estivesse destruindo mundos. Ou seja, se você acredita em muitos deuses, né, então você está destruindo o mundo, os mundos, né? Você destrói mundos. Encontramos uma situação inversa a respeito do nascimento de Yosef. Quando ele nasceu, sua mãe, nossa matriarca Raquel, Yosef é o José do Egito, tá, gente? E a matriarca Raquel é a mãe de José, que era a esposa preferida de Jacó, tá? Vocês lembram lá das mandrágoras de Raquel e Lia? Então, ela é a que negociou uma noite de amor com Jacó em troca de mandrágora, sabe? Aquela planta que dizem que é uma planta afrodisíaca, aquela coisa toda, uma planta mágica, mas na verdade não é uma planta mágica, que aqui nesse caso delas foi a ação de Deus que trouxe, né, a bênção para a vida dela e não a planta mandrágora, né? Que é muito usado nos filmes do Harry Potter, em outros filmes de bruxarias e feitiçarias, né? Enfim. Disse, Yosef li Hashem ben Asher. Deus acrescente para mim outro filho, Ben, né? Em hebraico, a palavra Yosef significa acrescentar. José significa acrescentar, tá? Asher significa outro, né? O Tzemach Tzadik explica que a missão de todo hebreu, ou de toda pessoa que acredita e cumpre a lei de Deus, a lei do amor, é mudar uma pessoa que é outra, que não aprecia a santidade em uma que é um Ben, um filho de Deus. Em outras palavras, devemos transformar um Asher num Errad, uma pessoa que é unida a Deus, tá? É diferente uma pessoa que é unida a Deus de uma pessoa que não é unida a Deus. Uma pessoa que é unida a Deus, ela brilha sem precisar colocar nada nela. Ela não precisa dos bens dela, os bens materiais do mundo, ela não precisa de nada disso. Ela apenas
brilha por ela ter Deus, que o brilho na verdade é de Deus, né? Essa glória, de glória em glória, é de Deus e não dela, né? Então essa é uma grande diferença aí, né? Às vezes tem que dizer assim, nossa, mas fulano não tem nada. E da onde vem toda essa alegria dele, essa alegria dela, essa felicidade, essa luz, né? Vem de Deus. A pessoa não precisa, ela sabe que não precisa ter muita coisa, até porque ela não vai levar nada deste mundo fenomênico, né? Então é apenas a luz dela, que é a luz de Deus, a luz do eterno, né? Bom, a numerologia, a gematria, né, da letra Reish. O equivalente numérico de Reish é 200. O Talmud declara que uma pessoa pobre tem permissão de coletar caridade de uma sinagoga ou de uma igreja, se não possuir 200 zuz. No momento em que a pessoa tem 200 zuz, não é mais considerada pobre. Ou seja, por isso que muitas igrejas, em muitos lugares existem as pessoas que vão coletar caridade, né? Então, é isso. O significado do Reish. A palavra Reish representa Rashi, aquele que é pobre. Este significado está ilustrado na famosa história do rei Davi. Depois que ele desposou Betsheva, né? Ela tinha sido casada com um dos soldados do rei, né, do rei Davi. Enviara as linhas de batalha. Vocês lembram que o rei Davi ficou apaixonado, viu Betsheva tomando banho nua, e aí ele ficou louco por ela. E o que ele fez? Ele mandou o marido dela era soldado dele, ele mandou ele para frente de batalha, para que ele morresse. Olha só como são as coisas, para que ele morresse. E ele morreu, e aí ele, né, ficou com Betsheva. E então aí, ó, aqui ele conta, né, enviar as linhas de batalha e que subsequentemente como era o nome do marido de Betsheva? Urias, tá? Tanto que aparece lá na genealogia de Jesus, em Mateus, que fala sobre a mulher de Urias, tá? Ela faz parte da descendência de Jesus, tá bom, gente? Então, tem lá tem 5 mulheres. Vocês vão entender por que elas são importantes. Então, o rei Davi enviou Urias, né, as linhas de batalha, subsequentemente ele morreu. Por quê? Porque ele queria ficar com Betsheva, né? Por isso tem muita gente aí que mata, né? O outro só para ficar, enfim. Esses são os crimes passionais que chamam. Paixão, né? A paixão, ela mata, tá, gente? Então, fique esperto. É sofrimento, é morte, é tudo que isso aí. Então, ó, o profeta Natã foi a Davi e o reprovou com uma parábola. Olha só o que Natã fala, né? Havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. Quem era o pobre? Urias, o soldado, né? Davi tinha tudo, tinha um palácio, né? Ele tinha um palácio, ele tinha tudo. Mas nem todo mundo que tem tudo, né? Aparentemente de bens materiais, tem realmente tudo. Falta sempre alguma coisa. Aí o que aconteceu? Ele desejou o quê? Ele desejou aquilo que o pobre, né? Quantas vezes tem gente, aquelas senhorinhas, né, que dizem que tem tudo, que tem as bolsas, que tem o marido rico, que tem o pai rico, a mãe rica e não sei o quê. Às vezes desejam, sabe o quê? Apenas a alegria da menina pobre, como ela diz, que veio lá do Amazonas. A alegria. Apenas isso, às vezes, a pessoa deseja. Sabe, essa alegria, essa felicidade de, embora não ter nada, você se joga na água sem nada e ainda assim você é rico, entendeu? E aí, então é mais ou menos isso. Aí diga, eu vou brincar aqui para os nossos dias, né? Você tem tudo,
né? Como você diz, você tem um Porsche maravilhoso, você viaja 5 vezes por ano para a Europa. Eu digo isso porque eu vou para a Europa mesmo, gente. Eu vou mesmo, eu gosto. Trabalho para isso. Então, 5 vezes para a Europa, né? Você compra as quinquilharias que você vê lá nos Estados Unidos, né? Que é tudo made in China, mas enfim, aqui no Brasil as coisas que vêm de lá é tudo importante, tá? Então, o que acontece? Mas você acha que tem tudo, só que você não tem tudo, porque você deseja o quê? A alegria, às vezes a saúde daquele pobre, daquela pobre que vive ali no teu condomínio, como você mesmo coloca, né? Você quer se achar o rico, a rica. Então, tem sempre aquela pessoa que não vai ter tanto, mas de qualquer maneira vive uma vida bacana, né? No sentido de felicidade, de alegria, não precisa de muita coisa para viver, não precisa pagar muito caro para viver, mas tem as mesmas coisas quase, né? Então, o que acontece é que é isso, Davi era riquíssimo, vivia num palácio, era o cara, era amado por Deus, era o servo de Deus, era aquela coisa toda. Porém, o que ele desejou? A mulher do pobre, do soldado dele, do empregado dele. Quantas patroas não têm, às vezes, inveja da sua própria empregada? Às vezes porque elas são gordas e a empregada é magra. Às vezes porque a empregada gosta de tomar uma cervejinha e ela como tem que ser fina, não pode, né? Enfim, tem um monte de coisa, gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida, sabe, que é bem complicado. Então, é mais ou menos isso. Davi era assim, era esse homem riquíssimo, né? Esse rei que tinha tudo, mas desejou o quê? Ter a única coisa que o pobre tinha, que era a mulher dele, a felicidade dele, enfim, né? A mulher, né? Enfim. Aí Natan vai e conta, né? Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitos rebanhos, mas o homem pobre nada tinha além de um cordeiro, né? O rico tomou o cordeiro do pobre. Como isso acontece todos os dias na nossa vida, gente, tá? Isso aqui é uma história real. O hebraico usado para a passagem é o homem pobre nada tinha, é velarash, em kol. Portanto, rash significa pobreza. A pobreza do resh é mais deplorável que a destruição do Dalet, um Daal, que também é um pobre. O pobre, representado pelo Dalit, tem uma ninharia, mas o Rash nada tem. O Talmud declara o seguinte: não há pessoa pobre, exceto aquela que é pobre em conhecimento. Qual conhecimento, Francisca? O conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. Vai 30 anos na igreja, vai 30 anos, 40 anos na sinagoga, vai 40 anos na paróquia, mas não conhece a Deus, conhece todas as roupas das pastoras, todas as gravatas do pastor, todas as estolas do padre, todas as roupas religiosas do babalorixá e das meninas que vão e dos que frequentam lá, sabe da vida de todo mundo, mas não tem conhecimento da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque se tivesse de verdade, a vida já teria mudado. Eu digo isso pela minha vida. A minha vida mudou a partir do momento que eu conheci realmente a Deus. Entendeu? Esse Deus bíblico. Nossa, minha vida deu um salto quântico. Em todos os sentidos, gente, tá? Em todos os sentidos. Então, o resto está distante de Deus. Ele alimenta pensamentos maléficos e fala negativamente. Está além do nível de ter ou não ter dinheiro, tá? Aqui é uma coisa bem interessante que
é a pessoa que está no nível além, no sentido de ter ou não ter dinheiro. Não quer dizer que ele é tão distante de Deus que, independente dele ter ou não dinheiro, ele está distante de Deus, né? Ele é espiritualmente destruído, por mais que ele vá na sinagoga, por mais que ele vá na paróquia, por mais que ele vá na igreja, por mais que ele vá no candomblé, por mais que ele vá lá no shintoísmo, enfim, ele vai apenas para fazer figura, mas ele é destruído espiritualmente, né? O mais pobre dos pobres. É o que o texto está falando, tá, gente? O Talmud nos diz que o Resh também representa a palavra racha, uma pessoa perversa, né? Uma pessoa que sente prazer na perversidade. Sabemos, porém, que quando um perverso se arrepende, torna-se um Baal Teshuvah, como eu falei no vídeo anterior, tá? E, portanto, é mais elevado que um tzadik. Neste caso, o resh não significa racha, mas rosh, como eu falei, o significado da cabeça, né? Como eu falei, a terceira parte seria cabeça. Então, ele se torna um rosh, um cabeça. Este conceito também é sugerido em seu desenho, e a gemátria, a numerologia hebraica, como será explicado. Se você continuar desenhando a linha redonda do Reish, ele se transforma num Kaf, representando a Sefirá, o que? Keter. O que significa Keter, Francisca? Keter significa coroa. Para você que não conhece a árvore da vida, eu sugiro você dar um Google aí e estudar um pouco a respeito sobre a árvore da vida, que tem o lado direito, o lado esquerdo, onde o lado esquerdo é sempre o lado mais cruel, mais da bravura, é mais duro, enquanto que o lado direito é sempre o lado da misericórdia, da bonança de Deus, das coisas boas de Deus. Eu não estou dizendo que essa árvore da vida foi criada por Deus, tá, gente? No lado esquerdo é o lado mais severo de Deus, vou dizer assim, tá bom? Então, não queira estar do lado esquerdo da mão de Deus, tá bom, meus amados? Então, Keter significa coroa. Assim fazendo, o Resh é elevado ao nível de Keter. Isto é sugerido pelo fato de que o Resh também representa Rosh, cabeça. Por isso, a gente vai ter agora, dia 15 de setembro, Rosh Hashanah. O que significa isso? É a cabeça do ano. Nós teremos Ano Novo Judaico. Meus queridos, eu também tenho que me preparar para isso, porque meu ano novo começa em setembro, tá? Ano novo começa em setembro, eu nasci em outubro, então meu ano novo começa nesse período, entre setembro e outubro, então meu ano novo é assim, tá bom? É diferente do calendário gregoriano, às vezes eu sigo um calendário que vai na contramão de todos aí. Que mais? O Resh também representa roxa a cabeça. E o crânio da cabeça é considerado que sua coroa. Além disso, o equivalente numérico de Resh é 200, é 10 vezes o Kaf, que é o Keter, né, que é equivalente a 20. O Resh, às vezes pobre e às vezes perverso, tem a capacidade de fazer techuvá, arrependimento. Pode despertar de seu sono e se arrepender. Por isso que às vezes vocês veem lá eu colocando lá no WhatsApp, quem tá no meu WhatsApp sabe, eu sempre tô colocando, desperta, desperta tu que dormes, e aí eu sempre tenho algo da Torá para falar a respeito desse despertar da nossa consciência de estarmos aqui e sabermos que vamos voltar, que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Para a gente não ficar nessa ilusão, nesse mundo da ilusão, porque nós vamos voltar e nós não vamos levar absolutamente nada para o mundo vindouro, nós não vamos levar nem esta nossa tenda. O
que é a tenda, você que você está falando? A tenda é o nosso corpo, né? A nossa oikia, essa nossa casa, essa nossa baite. O nosso corpo também é uma nossa baite, é uma nossa casa, digamos assim, é um carro também, é a nossa casa móvel, né? É um carro que nos leva para todos os lugares que devemos ir, para sempre fazer a obra de Deus neste mundo fenomênico, neste mundo da matéria. Muita coisa, né, gente, que a Francisca fala, mas é que eu já estudei bastante sobre isso, então eu sempre pego, né, para que vocês entendam que o nosso corpo é a nossa casa. O que é que você está fazendo com essa sua casa? Você já destruiu ela por uns 40, 50 anos e agora está querendo correr atrás? Então, meu querido, ainda dá tempo, né? Vá se alimentar, vá se nutrir direito, vá beber bastante água, vá se exercitar, nem que seja 20 minutos por dia, fazer uma caminhada. Conheço gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era bem magrinha quando eu casei. Quem me conhece aí, o pessoal que me conhece sabe. Eu era bem magrinha. E é engraçado como o meio que a gente vive, às vezes finda moldando a gente, né? A mente forte sempre te domina. E de uns tempos pra cá, meu corpo mudou completamente. Tive filhos, aquela coisa toda, mudou. Mas é assim, eu sempre busquei me alimentar de uma forma bem correta, sabe? Mesmo estando num ambiente bem hostil, eu sempre procurei me alimentar direito. Como vocês sabem, eu falei no outro vídeo, né, que, por exemplo, na Alemanha se come muita carne de porco e eu evito o máximo, sabe? Assim, não como e algumas outras alimentações também. Agora você imagina só, meu corpo está totalmente modificado. Eu mesmo me alimentando com coisas legais. É assim, imagina se eu fosse chutar o pau da barraca e comer lanche, esses Macs, KFC, todas essas coisas da vida aí que o pessoal às vezes, né, exagera. Eu fico fazendo meus filhos evitarem certos alimentos, mas eles comem escondido, entendeu? É que nem aquele marido que você acha, né? Geralmente você acha que aquele marido é tão santinho, tão bonitinho, tão bonzinho, ele não toma uma cervejinha na sua frente, mas ele sai da sua frente e vai tomar a cervejinha dele. Às vezes, claro, você é tão chata, você é tão chato, né? Que ele nem se mostra como ele é na vida real, né? Na sua vida aí, na sua casa. Então, aí ele vai, né? É um momento assim de, vou comer besteira, vou tomar uma coisa diferente, já que eu estou longe dele ou longe dela, né? Então, e às vezes você nem sabe, né? Então é isso. E imagina só, então os meninos fazem, eu sei que eles fazem. Eles, não comi nada, não comi doce, não. Hoje eu não almocei, hoje eu não sei o que, hoje eu comi. E aí a gente percebe aonde? No final do mês, no corpo da pessoa. Pô, mas se você não tá comendo isso, por que você tá assim? Gente, o nosso corpo, presta atenção, o nosso corpo é gramática de Deus, o nosso corpo registra tudo. Tudo, absolutamente tudo, meus amores. Então, não tentem ludibriar a Deus, não tentem ludibriar as coisas, não, entendeu? Então, nosso corpo é a gramática de Deus, é o caminho por onde Deus se manifesta. E aí, dependendo do que você coloca nessa sua tenda, nessa sua casa, na verdade, o nosso corpo é a tenda onde habita o Espírito Santo e tem que habitar, né? Agora você tem que saber o que você coloca dentro dessa sua tenda para esse seu Espírito Santo se alimentar, né? Se nutrir, né? Então tem tudo isso também. Bom, vamos lá, terminar aqui. Então o Resh, ele é como, né? Ele é como, às vezes o pobre e às vezes perverso tem a capacidade de fazer uma techuvá, um arrependimento. Pode despertar do sono, como eu estava falando. Eu sempre coloco o pessoal lá no WhatsApp, né? Para a gente despertar, né? E se arrepender, às vezes, dos nossos erros. O Resh pode realmente ser transformado em Rosh, em cabeça
do, do povo hebreu. Nossa, eu tô soluçando. Deixa eu beber água, gente. Então, pode ser cabeça do povo hebreu ou do povo cristão também, ou de qualquer pessoa da humanidade, tá bom? Quando a pessoa se arrepende, né? Quando a gente se arrepende dos nossos erros, Deus é tão misericordioso que Ele nos limpa, Ele nos faz reconhecermos esses nossos erros. Então, aqui, meus queridos, eu termino esse estudo, essa aula sobre a letra Resh e quero lhes agradecer por estarem aqui aprendendo comigo, né? Me fazendo revisitar esses textos que eu li, que eu aprendi um pouco quando eu estava na graduação na teologia. Então, nós tivemos aula de hebraico, quero agradecer ao meu professor de hebraico também na época, professor César, padre César, e que vive lá, acho que em Pernambuco agora, atualmente. Então, eu quero agradecê-lo por ter tido paciência com a Chiquinha, por ter tido paciência comigo, ele me chamava de Chiquinha. Não é para me chamar, não é para falar assim não, tá? Então, meu nome é Francisca, mas ele me chamava assim, carinhosamente. Então, eu agradeço muito aos meus professores que me ensinaram tudo isso. E esse estudo vai ficar aí para vocês. Eu tirei esse estudo Não vou deixar no privado, né? Como vocês sabem, tem alguns estudos que estão no privado, mas atualmente eu estou colocando agora para o público, né? Essa é a minha contribuição para o público. Para quem quiser aprender e saber sobre as letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, esse alfabeto sagrado, então está disponível, estou disponibilizando para vocês. Uma outra coisa, na área de comunidade também eu estou disponibilizando vários artigos que eu escrevi durante o período acadêmico, né, de coautoria e tudo mais. Só não coloquei aí a minha dissertação porque é da PUC São Paulo. Se você quiser ler, você entra no site da PUC, procura lá teses e dissertações. Assim você vai ter acesso à minha dissertação de mestrado com o tema O Letreiro de Pilatos, tá bom? E também a minha iniciação científica, a qual foi premiada, que é sobre aromas e perfumes no Novo Testamento, tá bom, meus queridos? E outros textos também, de um congresso que eu participei de doutrina social da igreja, que se chama Porventura Sou Eu um Judeu? Um estudo sobre resquícios de uma discriminação étnica por parte de Pilatos, sobre o Evangelho segundo João, quando Pilatos pergunta para Jesus, porventura sou eu um judeu? Isso é uma discriminação, eu estudei essa parte, esse texto, é uma discriminação étnica, né? Aliás, quando eu escrevi, não estava tão em voga essa questão das pessoas serem preconceituosas, né? Em relação à etnicidade das pessoas, mas atualmente está bastante em voga, né? Essas etnofobias, né? Vou falar assim. Então, queridos, é isso. Tem aí, tá disponível para vocês, para quem queira estudar. Citem caso for necessário, né? Vocês sabem que esses textos que estão aí, todos já foram citados diversas vezes em estudos por alunos que buscam o conhecimento na academia a respeito dos textos das narrativas bíblicas, da literatura bíblica, tá bom? Então, essa é a minha contribuição para vocês. Relevem algumas coisas que às vezes eu dou minha opinião, mas a minha opinião não é tão importante. O que é importante são esses textos, que são patrimônio cultural da humanidade, tá bom, meus queridos? Então é isso. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, compartilhe com seus amigos esse conteúdo,
Porque você pode não gostar, mas seus amigos podem gostar, seus inimigos também. Então, compartilhe com todo mundo, com todos eles. Seja generoso para com essas pessoas e compartilhe com ela todos esses conhecimentos que são tesouros do Eterno para as nossas vidas. E aciona o sininho das notificações para que você possa estar sempre sendo notificado quando houver novos conteúdos aqui neste canal, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida. Aliás, vou falar outra coisa para vocês. Ouçam o canal Bíblia com Francisca, ouçam os meus podcasts nas plataformas de áudio, no Anchor e no Spotify. E leia com moderação todos os textos que estão lá na parte de comunidades. Também existe uma playlist de todos os vídeos que são veiculados aqui neste canal, inclusive das letras hebraicas, do Aleph Bet, do Evangelho segundo João, não lembro se tem Pentateuco ou Salmos, mas existem vários vídeos aí sobre os Salmos. Vocês vão ver, às vezes, vídeos que eu fiz sobre os Salmos quando eu estava viajando, quando eu passei um período fora. Então, vão lá, acessem esses vídeos e curtam e alimentem suas almas com coisas realmente boas, tá? Então, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus. Um grande beijo para todos que estão me ouvindo em vários lugares do mundo. Essa semana vocês viram, né? Pessoas lá de Kawasaki, lá de Osaka, meu Deus, no Japão. Minha voz está chegando até lá, minha imagem chega até lá. Mas isso é bom, isso significa que eu estou sendo uma transmissora da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem transforma a vida de muita gente, tá? Assim como transformou a minha, tá bom, queridos? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Ah, e para você que é pai, mãe, olha, um excelente Dia dos Pais. Eu sei que essa semana já estamos na semana do Dia dos Pais. Beijo, pai, aonde o senhor estiver. Um grande abraço, um cheiro. Te amo, tá? Então, meu pai foi um grande homem para a minha vida e para a vida da minha família. Ele foi um grande homem, ele foi muito bacana, porque pelo que ele sofreu e ele continuou sendo o que ele foi, nossa, não sei se todo mundo conseguiria não, porque uma coisa é você já nascer de um jeito, né? Como diz lá o texto lá do Resh. Outra coisa é você transformar isso em outras possibilidades, em outros potenciais, né? Meu pai foi um grande homem. Gosto muito de ter vindo dele. E tudo que eu sou, eu devo a ele. A minha vida eu devo a ele. Eu sou do jeito que eu sou porque meu pai era aquele cara bem, tá? Entendeu? E uma coisa que era legal, meu pai era abundante, sabe? Meu pai era um cara muito abundante. Era isso. Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.